queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Nós daremos prosseguimento ao texto que foi iniciado na semana passada sobre a conversão do eunuco etíope. Atos 8, a partir do versículo 35 até o versículo 40. Se você está com a sua Bíblia aí, se você não está, vai ser projetado apenas desse lado. A televisão do lado direito teve que ser retirada para manutenção. Então, se você não está com sua Bíblia nem aí no seu telefone, no seu smartphone, nem ela impressa, você pode acompanhar a leitura, mas se você tiver, abra, por favor, e mantenha ela aberta, que nós vamos visitar o texto no decorrer dessa pregação. Atos 8, do versículo 35 ao versículo 40. A palavra de Deus diz assim: Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra nossos corações e mentes para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que a tua palavra, Senhor Deus, encontre lugar em cada coração, que possamos, Senhor Deus, ouvir e que o teu Espírito possa nos ajudar a compreender a tua palavra nesse momento. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Se você esteve aqui na semana passada, você vai se lembrar do texto que foi pregado. Filipe como um evangelista. Filipe como alguém que foi alcançado pela graça de Deus e viveu em missão. Na semana passada, o pastor Davi, ele deu essa ênfase a Filipe, um evangelista, que alcançou, que seguiu em missão. Hoje, eu gostaria de voltar a atenção para o mesmo texto, porém, destacar a pessoa desse eunuco etíope, cujo nome não é revelado, mas a obra de Deus, a identidade em Cristo, a obra redentora de Jesus sobre a vida dele é evidente. Imagine essa cena comigo que nós acabamos de ler. Um homem poderoso, responsável pelo tesouro de uma rainha africana. Está ali atravessando o deserto em sua carruagem. Ele tem responsabilidade, prestígio, influência. Mas apesar de tudo isso, aquele homem carregava consigo um vazio. Ele está voltando de Jerusalém, onde foi buscar a Deus, mas estava retornando sem resposta. Nos braços, ele segura algo precioso, o rolo com os escritos do profeta Isaías, o livro de Isaías. Mas o coração daquele homem continua com dúvidas. Embora ele carregasse consigo a palavra de Deus, o seu coração ainda estava vazio. É como alguém que compra um livro certo. Não sei se você lembra no passado, alguns diários que tinham uma chave, você trancava. É como se alguém comprasse um livro que possuísse aquele cadeado, mas comprasse o livro sem a chave. O eunuco, até aquele momento, ele lia, mas não entendia. Ele buscava, mas não encontrava. Esse homem é o eunuco etíope. E se olharmos bem, ele é um espelho de muitos hoje. Pessoas que têm acesso à informação, que frequentam ambientes religiosos, que leem a Bíblia, mas que não conhecem o Cristo da Bíblia.
Talvez alguns aqui já se sentiram assim, folheando as páginas da Escritura Sagrada, mas sem enxergar o centro da palavra, participando de cultos, mas sem experimentar a alegria da salvação. É nesse momento de sede espiritual, em pleno deserto, que Deus intervém na história daquele homem etíope. Ele move Filipe, um simples servo, para subir naquela carruagem. Não é coincidência, é providência de Deus. Não é acaso, é graça. Deus conecta a busca sincera de um coração com a resposta perfeita do Evangelho. E é interessante porque na semana passada nós caminhamos até versículo 34, 35, e é exatamente no versículo 35 que podemos ver o ponto de virada na vida daquele etíope. Quando o texto diz que Filipe, começando aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Mas qual era o texto em questão? Qual era o texto que Filipe usou para evangelizar aquele homem etíope? Isaías 53. Filipe não apresenta ali teorias pessoais. Não dá respostas superficiais a dilemas profundos. Nem tampouco Filipe oferece autoajuda. Ele aponta para Cristo. Ele mostra que o Cordeiro sofredor de Isaías 53 é o próprio Cristo. É Jesus que morreu em nosso lugar. É a partir daí que essa história ganha vida. No deserto surge água. No coração do estrangeiro brota fé. E nas mãos de Filipe se cumpre a promessa de Jesus, quando nós vimos lá em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Para os romanos, a Etiópia era o fim do mundo conhecido. Mas para Deus, a Etiópia era apenas o começo da missão global. Esse texto se conecta com as nossas histórias, mas também nos encoraja como igreja sobre a importância do povo de Deus estar envolvido com missões globais. Essa cena nos ensina algo poderoso. Quando o evangelho é anunciado, ele transforma. Ele rompe barreiras culturais. Ele rompe barreiras, culturas religiosas, hostis muitas vezes ao evangelho. Ele rompe barreiras sociais. Ele acolhe os rejeitados e dá identidade aos esquecidos. O evangelho enche de alegria aqueles que antes carregavam um vazio. E eu pergunto a você, quantas pessoas ao seu redor estão como aquele homem etíope? Por vezes, com acesso à palavra, com a palavra de Deus disponível em suas mãos, mas com uma enorme fome na alma. Com informação, mas sem a revelação. Talvez até aqui dentro, alguém esteja assim, com acesso à Bíblia, mas ainda sem ter encontrado pessoalmente a Cristo. A boa notícia é que esse texto não é apenas a história de um homem em uma carruagem. É a nossa história. É a história de todos aqueles que foram alcançados por Cristo em seus desertos. A boa notícia é que da mesma forma que Deus alcançou aquele homem etíope, Ele também nos alcançou e pode alcançar muitos que ainda estão atravessando seus desertos nessa noite. Hoje eu quero olhar com você para esse encontro transformador e mostrar como ele revela 3 marcas do Evangelho que se revelam aqui. O Evangelho, ele explica toda a Escritura Sagrada. O Evangelho rompe barreiras.
e o Evangelho envia com alegria. A minha oração é que, assim como aquele homem etíope, você também saia daqui repleto de alegria, certo de que nada pode impedir alguém de ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Nenhuma barreira é grande demais para o Evangelho de Jesus. Amém? Eu queria caminhar nesse primeiro ponto. O Evangelho explica a Escritura. O versículo 35 diz que Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Observe, Filipe estava ali com um texto do Antigo Testamento, Isaías 53. Isso é algo extraordinário. O eunuco etíope não estava lendo qualquer passagem. Ele lia Isaías 53, o cântico do servo sofredor. Um texto que para muitos, até aquele momento, assim como para aquele etíope, era algo, uma mensagem enigmática. Um texto que, por séculos, era discutido. Para muitos daquele tempo, eles se perguntavam, será que o profeta Isaías estava falando sobre si? Será que ele estava falando sobre o povo de Israel? Ou será que ele estava falando sobre a mensagem de um Messias vindouro? Então o etíope pergunta, quase que com desespero, de quem o profeta está falando? Isso a gente encontra lá no versículo 34. E o que nós vemos aqui é Filipe, com simplicidade e ousadia, faz aquilo que é o chamado de toda testemunha fiel de Cristo. Ele coloca Jesus no centro da Escritura. Jesus é o protagonista. Jesus é o centro de toda a palavra. Tudo na palavra de Deus aponta para a pessoa de Jesus. É como se o eunuco tivesse em suas mãos um cofre pesado, cheio de riquezas, com um tesouro enorme, mas sem a senha. Filipe chega e mostra que essa senha, essa chave, é Cristo. Sem Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia, é um enigma fechado. Com Jesus, ela se abre, ela traz luz, ela derrama a graça de Deus. O eunuco tinha ali em suas mãos os escritos, mas não tinha o cordeiro. Ele tinha leitura, mas ele não tinha revelação. Ele tinha religião, mas ele não tinha redenção. E quantos hoje estão assim? Carregam a Bíblia, possuem ela em casa, às vezes aberta ali no Salmo 91, na estante, pegando poeira, mas nunca encontraram o Cristo que a Bíblia revela. Talvez até decoraram diversos textos, usam como uma caixinha de promessa, abrem de forma mística para tentar encontrar uma palavra que te coloque para cima. Hoje em dia não se usa mais caixinha de promessas, os mais velhos sabem o que é, aquelas tirinhas, né? Com um versículo, para ver como está a sua sorte, né? As pessoas criaram, não, aí uso o chat GPT. Qual é a minha bênção hoje? Estava na moda esses dias. Essa relação mística, quase que pagã com a Bíblia. Mas o que nós vemos aqui que Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele está nos lembrando de uma outra cena. Os discípulos no caminho de Emaús, como é registrado no próprio Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24. Aqueles homens também estavam confusos, também liam as Escrituras e não entendiam. E o próprio Jesus se aproxima, e começando por Moisés e os profetas, ele explica tudo a respeito de si mesmo. Assim como Jesus fez com os discípulos, Filipe faz com o eunuco. E aqui nós entendemos, o padrão é claro, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia aponta para Cristo.
É o que os comentaristas bíblicos chamam de floração do enredo bíblico. As sementes plantadas no Antigo Testamento desabrocham em Cristo no Novo Testamento. Qual é o núcleo da explicação? Que o servo sofredor, descrito por Isaías, lá no capítulo 53, é o próprio Jesus. Ele foi a ovelha ao matadouro, em silêncio diante dos seus tosqueadores. Ele levou sobre si a culpa de muitos. Observe que Filipe aqui, ele não se atém a ficar pregando uma moralidade genérica para aquele homem, nem tampouco uma espiritualidade abstrata. Ele prega Cristo crucificado e ressurreto. Ele mostra que a cruz não foi um acidente, mas foi um cumprimento, o cumprimento da palavra de Deus. Não foi derrota, mas foi vitória. E aqui nós podemos encontrar uma aplicação direta. Quando testemunhamos, não podemos oferecer apenas bons conselhos para as pessoas. Não podemos oferecer simplesmente princípios morais. O Evangelho é muito mais que isso. Todas essas coisas são importantes, mas são consequências do Evangelho. São desdobramentos, são respostas ao Evangelho, mas não são o Evangelho por si só. Até porque o mundo está cheio de conselheiros, está cheio de influências. O que nós precisamos é oferecer o Evangelho, que explica a Escritura e aponta para Cristo. Por isso eu te pergunto, quando foi a última vez que você explicou o Evangelho para alguém a partir da Escritura? Eu não estou falando sobre convidar para vir aqui na igreja. Eu não estou falando sobre simplesmente dar um bom testemunho para alguém. Tudo isso é importante e faz parte da vida cristã, da vida em missão. Mas eu estou falando sobre abrir a Bíblia e mostrar, não um bom conselho para viver melhor, como ser um cidadão melhor, um marido melhor, não. Mas abrir a Bíblia e mostrar como ela fala de Jesus. Nós, como cristãos, precisamos saber explicar de forma clara, sequencial, completa e lógica o Evangelho. A boa notícia da criação, a má notícia da queda, a esperança em Jesus Cristo e a insuficiência das obras e a bendita esperança que nós temos na redenção. Tem um livro muito bom que eu recomendo, depois eu posso compartilhar no nosso grupo de WhatsApp da igreja, chamado O que Fizeram do Evangelho, do pastor David Nicholas, publicado pela editora Z3 Ideias. E esse livro é fruto de uma pesquisa, onde muitos cristãos não sabiam explicar o Evangelho de forma completa, sequencial e lógica, toda a obra da redenção. Então eu recomendo que você leia um livrinho fino, leitura fácil, mas porém muito importante, uma vez que todos nós vivemos em missão. Porque, infelizmente, muitos cristãos se sentem incapazes de fazer isso. Mas veja, Filipe não era um apóstolo. Ele era um servo simples. O que qualificava Filipe não era um diploma de teologia, mas um coração cheio do Espírito e uma mente mergulhada na palavra. Isso deve desafiar a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Estudar a Bíblia não é simplesmente enriquecer a mente. Se você faz isso, se você vem para a EBD, se você vem para a igreja, se você compra bons livros, simplesmente para enriquecer a sua mente, você não entendeu o que é a vida em missão. Estudar a Bíblia é preparar a boca para anunciar o Evangelho. Cada leitura devocional que você faz deve ser também um treinamento missionário. Cada vez que você entende mais o Evangelho, você deve se tornar mais capaz de partilhar esse Evangelho. O eunuco pergunta, de quem fala o profeta? Quando ele começa a ouvir Filipe. Essa é a pergunta que ecoa nos corações até hoje. Quem pode dar sentido à dor?
Quem pode perdoar minha culpa? Quem pode preencher o vazio da alma? E essa resposta continua sendo a mesma: Jesus. Jesus foi aquele que sofreu a dor e se identifica com as suas dores, com as minhas dores. Diante da grandeza do seu pecado, do meu pecado, quem pode perdoar? Até aqueles pecados julgados indesculpáveis aos homens, Jesus pode perdoar. E quem pode preencher o vazio da alma? Jesus. A resposta de Filipe para o eunuco é a mesma até hoje. Jesus. Ele é o centro da Escritura, a chave da história e a solução do enigma humano, do anseio pela eternidade, a busca pelo sentido e pelo significado da vida. O evangelho que Filipe anuncia não é novo, mas é a explicação do Antigo Testamento à luz de Cristo. Ele mostra que toda a Escritura se converge em Jesus. Por isso nós precisamos encontrar Cristo nas Escrituras. Você já encontrou Cristo na Escritura ou está como aquele homem etíope, com a palavra na mão, mas sem luz no coração? E se você que já crê, você que já teve um encontro com Jesus, você está preparado para explicar Cristo a partir da Bíblia? E observe, o primeiro passo da transformação do eunuco não foi o batismo. Não foi o batismo nas águas, mas o batismo na mente. Ele creu, ele teve a sua mente, a palavra iluminada pelo Evangelho. E a consequência imediata após conversão foi testemunhar, através do batismo, o seu novo nascimento. Isso nos leva ao segundo ponto desse texto, que o Evangelho rompe barreiras. E a gente pode ver isso nos versos 36 a 38, desse Evangelho que rompe barreiras. O texto continua lá no verso 36, que eles continuam caminhando e chegam onde havia água. E Filipe diz ao eunuco: eis aqui água, o que impede? O eunuco diz: o que impede que eu seja batizado? É uma cena surpreendente, porque eles estavam no deserto, em pleno deserto surge água. O que parece improvável, Deus providencia. E em meio à aridez, brota vida. E o eunuco pergunta: o que impede? O que me impede? Porque ali estava um homem cheio de empecilhos aos olhos humanos. Do ponto de vista humano, aquele homem etíope tinha muitos empecilhos. Ele era estrangeiro, vindo de uma região que os romanos chamavam de fim do mundo. Era africano, de pele negra em um ambiente majoritariamente semita. Era eunuco, castrado, excluído da comunidade plena de Israel. Podia visitar o templo, mas não podia entrar. Podia se aproximar do templo, mas não podia pertencer ao templo. Culturalmente, socialmente, religiosamente, tudo para aquele homem gritava: você está fora. Mas aqui entra a ironia divina. Em Jerusalém, ele sai vazio, mas no deserto ele é acolhido. No templo, para aquele homem havia barreiras. Nas águas, ele foi incluído na aliança. Enquanto muitos religiosos inteiros, sem barreiras humanas, não reconheceram o Messias, aquele que era considerado incompleto, encontra a salvação. E nós vemos a promessa se cumprindo. Isaías havia escrito, lá no Isaías 56, versículo 4 e 5, aos eunucos que guardarem os meus sábados e escolherem o que me agrada, darei à minha casa e dentro dos meus muros um memorial em um nome melhor do que filhos e filhas. Aqui é o cumprimento diante dos olhos de Filipe. Imagine o que passava no coração de Filipe naquele momento. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os escritos do profeta Isaías.
Ele prega para aquele homem, ele conhecia a passagem de Isaías 56, 4 e 5, e ele vê, naquele momento, se cumpriu o que o profeta disse no passado. E nós vemos aqui o batismo como um sinal de inclusão, de adoção, de pertencimento à nova aliança. O pedido do etíope é claro: o que me impede de ser batizado? Houve, após a ação de Deus, convertendo o coração daquele homem, iluminando a mente dele, há uma resposta à graça que lhe foi ofertada. E ele pede para testemunhar. O texto nos lembra que o batismo não é uma cerimônia mágica. Não é um ritual cultural, mas um sinal visível de uma realidade invisível aos olhos humanos. O batismo é um sinal da nossa união com Cristo. É um sinal de arrependimento, um sinal de fé e de nova vida. O eunuco ele não pede para ser aceito no templo, ele pede para ser identificado com Cristo. Ele não pede um lugar em Jerusalém, ele pede um lugar no reino de Deus. Ele não pede para carregar outro escrito, ele pede para carregar uma nova identidade. O batismo, meu irmão e minha irmã, não salva, mas o batismo declara diante de Filipe, diante de todos nós, por isso batizamos com a congregação reunida, que Cristo já salvou aquela pessoa. É o selo visível de algo invisível, que aquela pessoa agora faz parte da família de Deus. O evangelho é a mensagem que barreiras são derrubadas. Esse é o escândalo e a beleza do evangelho. Ele derruba barreiras. Barreiras étnicas. Não importava a cor da pele daquele homem. Não importava o seu idioma, nem tampouco a sua cultura. Derruba barreiras sociais. Não interessa se a pessoa é um ministro da economia ou um morador de rua. O evangelho é poderoso para salvar as pessoas que estão nos diferentes extremos sociais que nós podemos encontrar. O evangelho une essas pessoas como parte de uma mesma comunidade, de uma mesma família. O evangelho é tão poderoso que dentro da igreja, o evangelho proporciona pessoas que vivem em extremos diferentes, se tornando irmãos, convivendo, amando e servindo um ao outro, que se não fosse pelo evangelho, talvez essas pessoas nunca se conhecessem. O evangelho ele rompe barreiras religiosas. Não importa de qual cultura religiosa vem a sua família. Diante do encontro com a graça, qualquer barreira religiosa, cultural do passado fica para trás. Barreiras pessoais, o evangelho também derruba. Não importa se você carrega feridas, traumas ou exclusões, o evangelho te traz para dentro, te traz para perto. Cristo quebra cada uma dessas barreiras. E eu te pergunto, quantos aqui talvez ainda se sintam impedidos? Quantos pensam, eu até gostaria de ser um cristão, de frequentar uma igreja, mas depois daquilo que eu fiz no passado, depois de onde eu vim, depois do meu passado, talvez para mim não tenha mais jeito. O evangelho responde, o que te impede? Nada pode impedir, porque na cruz, Jesus já removeu todos os impedimentos. O evangelho acolheu aquele etíope. Por isso nós devemos nos perguntar, quem nós ousamos excluir? Uma vez que Deus chama aquela pessoa, será que na prática nós não criamos barreiras que Cristo derrubou? Será que às vezes não agimos como se certo tipo de pessoas não fossem dignas de serem salvas e alcançadas pelo evangelho?
A igreja deve ser o lugar onde, diante de um testemunho vivo de fé, de arrependimento, nós possamos dizer: nada te impede, porque Jesus já abriu o caminho. Ao mesmo tempo, esse texto nos chama a avaliar a nossa obediência ao batismo. Quantas vezes nós racionalizamos, resistimos? O texto diz que o batismo aqui não é opcional, mas é um mandamento público de se identificar com Cristo. Nós vemos numa situação excepcional, onde houve uma ação divina, como nós vimos no texto, na parte do texto pregado na semana passada, onde o testemunho público de fé já havia sido validado em horas. Aquele homem se batizou. Esse texto não é um chamado para apressarmos o processo de identificar e se tornar visível os frutos de arrependimento e conversão de alguém, mas também é uma exortação que, por vezes, nós criamos barreiras e processos para além daquilo que a Bíblia estabelece, que é o reconhecimento público de arrependimento, fé e vida nova. No deserto, diante das águas, nós vemos a força do Evangelho. O Evangelho que derruba muros de exclusão e constrói pontes de graça. O eunuco saiu de Jerusalém como um estranho, mas saiu das águas do batismo como um filho amado de Deus. Saiu do ambiente religioso como alguém rejeitado, mas foi adotado e aceito no reino de Deus como um filho adotado e amado pelo Senhor. Gostaria de olhar para o último aspecto desse texto, que nós podemos identificar no versículo 39 e 40, que o Evangelho que salva, que rompe barreiras, ele também nos envia. O texto termina dizendo que quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E aquele homem etíope não o viu mais. E jubiloso, alegre, aquele homem seguiu o seu caminho. Filipe, porém, foi para Azoto, e indo para Cesareia, evangelizava todas as cidades por onde passava. A cena é inesperada. De repente, Filipe desaparece. O Espírito o transporta para outro lugar. E o eunuco segue viagem. Humanamente, nós poderíamos pensar: coitado daquele homem etíope, acabou de perder o seu discipulador. Mas o texto não diz que ele ficou triste. Diz que ele prosseguiu alegre, contente, satisfeito no Senhor. Aqui nós vemos a alegria como marca da salvação e não a circunstância. A alegria é o sinal visível da obra invisível do Evangelho. A alegria no rosto daqueles que têm muitos motivos para chorar. Que humanamente as pessoas não compreendem como ele está alegre. A resposta é o Evangelho. O etíope saiu de Jerusalém frustrado, mas agora ele volta para casa cheio de alegria. Ele sai de Jerusalém com perguntas, mas no deserto ele encontrou as respostas. Ele saiu com um pergaminho, com um rolo, mas agora ele leva o próprio Cristo no coração. Aqui nós vemos a alegria como marca da salvação, e essa alegria não depende de circunstâncias externas. Aquele homem continua eunuco, ele continua estrangeiro, ele ainda continua com os mesmos desafios sociais, os mesmos desafios da vida, mas agora ele tem Cristo e isso basta. A carruagem continua no mesmo deserto, no mesmo lugar onde ele estava horas antes, mas o seu coração está em festa.
Ele não precisou ser transportado para um resort para se tornar alegre. Ele ainda estava no deserto. A diferença estava no seu coração e não no lugar onde ele se encontrava. O lugar não mudou, mas aquele que viajava, o viajante, foi transformado. Quem mudou foi o eunuco. E não o deserto se transformou em um oásis. E essa alegria produz algo. A alegria é transformada em uma vida em missão. Os pais da igreja afirmam que esse homem se tornou missionário em sua terra, levando o evangelho à Etiópia. Todos os detalhes não podem ser confirmados historicamente, mas, ao mesmo tempo, depois pesquise sobre a igreja cristã da Etiópia, uma das igrejas mais antigas. Muitos estudiosos, inclusive os pais da igreja, afirmam que aquela igreja milenar, que existe desde os tempos neotestamentários, começou a partir do testemunho desse homem. E aqui nós vemos o padrão do livro de Atos. Quem recebe o evangelho, logo transmite o evangelho. A alegria se torna um combustível da missão. O Espírito nos enche para nos enviar. Não é à toa que o próximo capítulo, o capítulo 9, que nós vamos começar na semana que vem, narra a conversão de Saulo. O perseguidor se torna apóstolo. Deus vai levantando testemunhas jubilosas para alcançar até os confins da terra. Filipe segue, a obra continua. Note também a trajetória de Filipe, ele não para. O Espírito leva a Azoto, depois a Cesareia. E vemos mais tarde, em Atos 21, que Filipe, ainda fiel, se torna pai de 4 filhas que profetizam. Ou seja, a vida em missão é transferida, é transmitida às suas gerações. O Evangelho não gera apenas novos convertidos. O Evangelho gera novos missionários. O etíope segue em alegria. Filipe segue em missão. Ambos prosseguem. Isso nos ensina algo precioso. Ninguém é um fim em si mesmo no Evangelho. Você é alcançado para se tornar um alcançador. Você é abençoado para se tornar um abençoador. Tudo que Deus tem te dado, te abençoado, foi te dado para abençoar. Seja dons, recursos, tudo. O Evangelho nos transforma para sermos generosos em tudo. Por isso eu te pergunto, qual é a marca predominante na sua vida cristã? Peso ou alegria? É algo que você retém ou você se tornou alguém generoso? Muitos vivem a fé como um fardo pesado. Outros encaram a fé simplesmente como uma lista de tarefas e deveres, um compêndio de regras morais a se observar. Mas o evangelho verdadeiro, ele gera júbilo. Eu não estou falando de um otimismo superficial, de uma felicidade artificial, mas da alegria profunda de saber que fomos aceitos em Cristo e enviados em sua missão. E essa alegria deve ser contagiante. Pessoas vazias de alegria dificilmente atraem alguém para Cristo. Mas um crente cheio de júbilo é como um outdoor vivo da graça de Deus. Talvez o problema de muitos não seja a falta de conhecimento, mas a falta de alegria. Talvez a falta de impacto missionário de muitas igrejas não esteja em estratégias mal feitas, mas em corações sem alegria. O eunuco nos lembra. Quando Cristo enche o coração, a boca se abre em testemunho e os pés correm em missão. Esse é o movimento natural do Evangelho. Ele explica as Escrituras, ele rompe barreiras e ele envia com alegria. A alegria não é o fim da história, é o motor para a próxima jornada.
O evangelho não cria espectadores satisfeitos, mas missionários jubilosos. Quando olhamos para essa cena, não vemos apenas um episódio isolado do livro de Atos. Vemos o evangelho cumprindo o que Jesus prometeu lá em Atos 1:8, de Jerusalém, passando por Samaria e até os confins da terra. O eunuco etíope, para os romanos, era alguém lá do fim do mundo. E lá estava ele, no deserto, sendo alcançado por Cristo. Perceba a progressão. O evangelho explicou para ele as escrituras que ele possuía. Um rolo que parecia um enigma se abriu em revelação quando Filipe mostrou Cristo ali no centro. O evangelho então rompe barreiras. Um estrangeiro, castrado, excluído do templo, foi acolhido no reino. O evangelho o envia em alegria. A carruagem que antes voltava vazia, agora seguia cheia de júbilo, carregando um missionário de Cristo de volta para a sua terra. E aqui está a boa notícia para mim e para você. Essa não é apenas a história daquele homem etíope. É a nossa história, é a minha história, é a sua história. Quantos de nós já estivemos como ele, segurando a Bíblia, mas sem entender de forma prática, indo ao templo, mas sem encontrar a Cristo, buscando sem achar, até que alguém, movido pelo Espírito, nos mostrou Cristo. O Evangelho é isso. Deus nos encontra no deserto, abre nossos olhos, remove nossos impedimentos e nos enche de alegria. E a grande pergunta do eunuco ecoa até hoje. O que me impede? O que me impede de crer em Cristo? O que me impede de descer as águas do batismo? O que me impede de viver em missão cheio de alegria? E a resposta do Evangelho é clara. Nenhum passado, nenhum pecado do passado, nenhuma barreira é forte o suficiente para impedir alguém de ser alcançado por Jesus. Talvez você pense, eu já errei demais, eu já fui longe demais, eu já me afastei demais. O Evangelho responde, Jesus foi até mais longe, ele foi à cruz por você. E a mesma certeza para você que é crente, você que já teve encontro com Jesus, a mesma certeza que te levou às águas do batismo, deve te levar em missão. Jesus carregou o seu impedimento, ou para testemunhar a Cristo, para descer as águas, ou para ser um missionário. Ele já carregou o seu impedimento, ele já quebrou o muro, ele já levou sua culpa. Assim aquele homem etíope voltou transformado, você também pode sair daqui hoje transformado. Aos que creem, o chamado é claro. Viva a alegria da salvação. E se você vive a alegria da salvação, ela te empurra para a missão. O mundo está carente de crentes jubilosos, alegres, que anunciam a Cristo não apenas com palavras, mas com uma vida transbordante, que não isenta da palavra, mas que testemunha e fala. Aos que ainda não creem, a pergunta está diante de você. O que te impede? Não adie, não fuja, não se esconda. Hoje pode ser o dia que no seu deserto brotarão as águas da graça, assim como foi para aquele homem. Porque o mesmo Cristo que encontrou o etíope no caminho, também está aqui e pode encontrar você. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo evangelho que nos encontra, pelo Cristo que nos encontrou. Diante da nossa incapacidade de caminhar até o Senhor enviou Jesus até nós. Obrigado, Senhor Deus, porque em nossos desertos nós também fomos encontrados. E por isso eu te peço, se porventura há pessoas aqui que ainda não tiveram esse encontro, que eles possam ser encontrados em seus desertos e que eles possam desfrutar da alegria jubilante da salvação. E te peço também por nós outros, que já tivemos esse encontro,
Devolve, Senhor Deus, a alegria da salvação àqueles que andam tristes, àqueles que andam desmotivados. Empurre, Senhor Deus, cada um de nós em missão. Mostre para cada um de nós que o batismo não é o fim da história. Que a vida em missão ela é contínua. E é isso que o Senhor espera de nós. Nos ajude a sermos testemunhas fiéis desse evangelho que nos alcançou. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.